Bom dia, paz do Senhor a todos. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Irmão, hoje estamos em Deuteronômios 11, 12 e 13, tá? Então não se esqueça de ler completo na sua casa, já não cabe mais na descrição do vídeo, já faz muito tempo, né? Porque ficaram muitos longos os textos. Então não se esqueça de ler completo na sua Bíblia, na sua casa, amém? Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Vamos orar? Senhor Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez, Pai, poder estar conhecendo a verdade da Tua Palavra, Senhor. Nos ajude, Pai, a conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Eu quero no 13 mesmo, lá no finalzinho, exaltar o texto do 6, que diz assim: caso aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de vocês, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não poupe nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar. E depois todo o povo levantará a mão contra ele. Eu achei interessante esse texto aqui, porque ele vem seguido. Ele vem após o Moisés dizer assim, no 5. Esse profeta. Aqui, lá no 1, vai. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, então automaticamente, se alguém fizer algo maravilhoso, a gente já passa a dar atenção, né? Porque a pessoa está fazendo um milagre, alguma coisa ali, como o próprio Moisés e Arão fizeram no Egito, né? E se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, esses deuses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Então, aqui ele já está deixando claro, se aparecer um profeta ou um sonhador, o sonhador aqui é o mesmo cara que tem uma visão, alguém que disse, eu tive uma visão de tal coisa, né? Então, se aparecer esse tipo de pessoa na sua frente, você deve ficar atento ao que ele vai dizer, né? Então, muitas pessoas hoje, na nossa atualidade, julgam às vezes os milagres, as coisas que vêm por conta disso. Às vezes julgam porque conhecem a palavra, às vezes julgam porque não conhecem a palavra e acham que deveriam julgar, né? Mas o julgamento cabe dentro desse contexto, desde que a pessoa faça só o milagre maravilha e ok, mas a partir daquele momento que ele fizer o milagre maravilha ou profecia, o sonhador aqui também cabe uma visão como profecia para alguém específico, e aquilo acontecer, você passa a dar atenção àquela pessoa. Se aquela pessoa começa a pregar algo diferente do que você está acostumado a ouvir, essa pessoa não deve mais estar presente na sua vida. Isso hoje em dia, nós não podemos matar mais ninguém, né? Então, lá ele estava deixando bem claro que essa pessoa deveria ser morta, né, no Antigo Testamento. E aqui, na hora que a gente estava lendo, a Bruna até me deu uma atenção aqui, porque se Salomão tivesse seguido esse contexto, esse mandamento, né, ele não teria pecado, ele não teria caído, não teria sido, né, o homem da grande sabedoria que vacilou o pé. Por quê? Porque automaticamente ele amava a egípcia e quando ela quis ir adorar outros deuses, ele caiu na dela, né? Então, se ele tivesse seguido os mandamentos como seu pai seguiu, né, como o rei Davi seguiu, ele teria segurado, tirado o pé do acelerador, permanecido firme no Senhor, porque a própria palavra vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque você não vai ser enganado por esses falsos profetas, por essas coisas, né? A própria Bíblia também diz, se você recebeu uma profecia, não julgue o profeta, julgue a profecia. Se ela acontecer, amém. Se ela não acontecer, ele não era profeta.
né? Então, a gente sempre tem que conhecer a verdade para a verdade nos manter libertos, não nos aprisionar. Hoje em dia, vou bater nessa tecla agora, hoje em dia existe algo que chama neopentecostalismo. E isso é uma das piores heresias do século XXI. Se você for para uma igreja neopentecostal, corra dela. Né? Hoje o pessoal chama até de a macumba dos tempos, a macumba do cristão. Lembra daquele termo crentocumba? Que eu falei esses dias lá, que um coach falou sobre? Saiu daí. Porque tem uma grande igreja, inclusive, que juntou vários tipos de... Religião? Não. Vários costumes das outras religiões e colocou dentro dela, falando, sou a igreja de Cristo e aqui pode isso. E isso é chamado de neopentecostalismo. Só que lá dentro tem a macumba, tem o espiritismo, tem tanta coisa que você olha assim e você fala, mano, não é possível. Só que quem tá lá tá cego e acha que é a melhor igreja do mundo. Isso é um grande problema. E isso não é a gente que tá falando, isso tá na Bíblia. É abominação, quem é médium, né? Quem faz essas coisas são abomináveis do Senhor, bruxaria. Então não é um achismo nosso, né? Sim. Porque muitas das vezes as pessoas falam, nossa, os cristãos acham que eles são certos em tudo. Não é o cristão que acha, é a Bíblia. E a Bíblia é o próprio Deus. A gente faz o julgamento falando. conforme o mandamento manda. Isso. Né? Então, se me der uma profecia e acontecer, beleza. Se não acontecer, você é um falso profeta. Vou fazer o quê? Tá aqui, eu preciso julgar conforme a reta justiça. Né? A Bíblia Mateus 6 diz, né? Não julgue para que não seja julgado. Porém, lá na frente vai dizer que a gente tem que julgar pela reta justiça. Qual que é a reta justiça? É a palavra de Deus. Por que você está de óculos? Você devia estar de óculos quadrados, não de óculos redondos. Que justiça é a minha para falar qual óculos você tem que estar? Agora você está se relacionando com uma pessoa que não deveria. Tá aqui, ó, você não deveria fazer isso, tá na Bíblia. Aí sim eu posso. Então a gente tem que conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Né? Não caia em falsos profetas, né? Falsos mestres, porque eles vão te conduzir ao inferno. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Deixa eu falar, eu ia falar não, é que meu versículo aqui solta no, tudo, não no prende 11:16, né? Que fala também sobre se desviar do Senhor. Mas tenham cuidado, não deixem seu coração ser enganado, levando a afastar-se do Senhor e adorar outros deuses. Hoje em dia, os outros deuses não se cabem só a outras religiões, né? A gente não deve deixar nosso coração ser enganado por diversas coisas, né? Sim. O dinheiro, né? Muitas das vezes a gente adora certas coisas, a gente coloca tanto o nosso coração naquilo, quando a gente vai ver, a gente está idolatrando, adorando coisas materiais ou nós mesmos, né, achando que pelo nosso próprio braço a gente faz, como o próprio Deus falou aqui, não vai e ache que vocês enriqueceram assim. Então cuidado, né, para que o seu coração não venha a ser enganado, sempre esteja com o seu coração voltado ao Senhor, porque sem Ele não podemos nada. E é isso. Aqui até, ó, esse texto que você leu aqui tá falando aqui, ó, e se prostrem diante deles. Né? Eu tava vendo, e Efésios 6 fala da couraça da justiça, o escudo da fé, né? É uma armadura, né? A armadura da fé, do contexto geral. Tava vendo hoje o status de um conhecido, e ele tava fazendo uma oração lá dele, lá da religião dele, e no final ele tava agradecendo a Deus por vestir a armadura de Jorge, porque Jorge era da Capadócia. Falei, mano, o que as pessoas têm na cabeça, cara? Deus é tão acessível e tipo, olha como o inimigo é astuto. Ele imita a couraça da justiça. Ele acha que com a couraça de Jorge, que sabe lá Deus quem é Jorge, nunca pesquisei, vou pesquisar sobre Jorge, que é um cavaleiro que vive na lua, que mata um dragão, e tipo, eu vou vestir a armadura de Jorge. Você acha que você está protegido do que aí? Fica terceirizando o poder de Deus. Exatamente. O acesso a Deus. Exatamente. Mas isso daí é o inimigo que coloca na cabeça. Por quê? Porque fazendo isso, ele fala assim, você até pode dizer o nome de Deus, mas passa por aqui antes. Vai por esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui pode te ajudar. É tudo enganação. E aí já era. Porque por esses caminhos é o que te leva para o caminho errado.
Né? Muitos são as portas, mas a porta certa é estreita. Só passa um, não passa vários deuses, é só Jesus. É verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Exatamente. Não é por Pedro, pela Virgem Maria, por ninguém, é por Jesus. Por Jesus. É isso. Vamos orar? Vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, mais uma vez poder estar meditando na Tua palavra. Te pedimos, Pai, que segure, Senhor, nos dê a armadura da fé, Pai, para que a gente não venha cair, Senhor, nas falsas profecias, nos falsos mestres, Senhor, no novo neopentecostalismo. Senhor, repreenda, Senhor, em nome do Senhor Jesus, essas coisas malignas, Pai, que nos tiram, Senhor, da Tua reta justiça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau.